trabalhar um assunto dentro de vetores, uma técnica muito legal que vai te ajudar a resolver exercícios com uma certa facilidade, onde de repente você teria mais dificuldade, obviamente. Versores. O que é o versor? O versor consiste em o quê? Consiste basicamente em você decompor o vetor, mas em exercícios em que você receba da sua questão uma figura que possa facilitar a sua vida, ou até mesmo angularmente. Então vamos pegar aquela figura original dos outros vídeos que nós já estamos usando. Vamos escolher um vetor que, por exemplo, não está nem no eixo X, nem no eixo Y. Por exemplo, o vetor G. O meu vetor G, aquele ali, eu vou utilizá-lo, eu vou escrevê-lo na forma de versores. Você veja que o vetor G, ele faz parte, ele consiste na diagonal de um quadradinho de lado 1. Então, o meu vetor G, ele aparece aqui, ó. Está aqui o meu vetor G, certo? Esse vetor G, eu vou escrevê-lo na forma de versor. O que consiste eu escrever esse vetor G na forma de versor? Eu vou decompor esse vetor em duas componentes no eixo Y e no eixo X, onde no meu plano cartesiano tradicional, o meu eixo X e o meu eixo Y vão assumir sinais positivos e negativos. No meu eixo Y, eu tenho valores positivos acima do eixo X e valores negativos para baixo do eixo X. E no meu eixo X eu tenho valores positivos à direita do Y e valores negativos à esquerda do Y. Então, se eu pegar esse vetor aqui e fizer a decomposição dele, eu vou ter uma componente para cima, assumindo valores positivos no meu eixo Y, e uma componente para a direita, assumindo valores positivos no meu eixo X. E aí eu vou ver o seguinte, nesse meu modelo, olha lá a figura de novo, eu tenho uma unidade para a direita e uma unidade para cima. Então esse meu vetor G de gato, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Ele é escrito na forma de uma componente, uma unidade de componente no eixo X para a direita, que eu vou escrever mais um I. Então a minha letrinha I, como se fosse a ideia, por exemplo, de matrizes. Você já viu matriz, colunas, matriz, linhas, né? Se você não viu ainda, na matemática você ainda vai ver isso. Esse meu vetor, ele é para a direita uma unidade mais um I. E para cima, uma unidade mais um J. Então esse meu vetor G pode ser escrito na forma de mais I e mais J. Essa é a maneira que nós vamos trabalhar esse vetor. Qual o valor desse vetor a partir do momento que eu escrevo na forma de versores? A partir do momento que eu escrevo os versores, se eu quiser encontrar o módulo do G, o módulo de um vetor já escrito na forma dos seus versores, eu aplico Pitágoras entre esses valores. Mais um, então o valor do vetor G, o módulo dele ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O que vai dar o G igual a 1 mais 1, 2, raiz dos dois lados, raiz de 2. Haja visto que os meus versores sempre formam 90 graus entre si, então eu fecho um triângulo retângulo, por isso aplicar Pitágoras. Legal? Então assim eu trabalho os meus versores. Um minutinho para eu apagar e nós vamos fazer um outro modelo. Só um minuto. Apagado o quadro. Volta lá para aquela figura. Vamos agora pegar o vetor E, de elefante. Esse vetor E está numa diagonal, descendo aqui, ó, seria no sentido sudoeste, se a gente, né, analisar a rosa dos ventos. Ok? Norte, sul, leste, oeste. Esse vetor, ele tem como componentes um vetor para a esquerda, poderia chamar de EX, e um outro vetor para baixo,
poderia chamar de EY. Então, como que eu escreveria esse vetor na forma dos seus versores? Ele seria, para a esquerda, menos 2i, somado com para baixo, menos 2j. Por quê? Ele tem dois quadradinhos agora, representando duas unidades. Eu não preciso acrescentar aqui o vetor equivalente à soma, eu já posso escrever direto. Esse vetor é menos 2i e menos 2j. Assim eu represento esse vetor. Como que eu calcularia o módulo desse vetor E? Aplicaria de novo Pitágoras. Ok? Como é que ficaria? O vetor E ao quadrado, o módulo dele vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 mais 4, 8. Esse vetor daria raiz de 8. Legal? Tudo bem? Tranquilo, galera? Que dá o 2 raiz de 2, que é a diagonal de um quadradinho. Tá? Então aqui nós calculamos o módulo. Então os versores têm aplicações muito importantes e te ajudam a resolver vários exercícios. Vamos fazer dois modelos aplicando versores. Um mais simples, com a figura já toda quadriculada, que eu vou fazer a leitura agora, e acompanha até o final um outro vetor, um outro exercício que você vai se surpreender na resolução aplicando versores. Ok? Você vai ver o tanto que você pode melhorar a sua resolução de exercícios. Assista até o final. Vamos juntos na leitura. Me acompanhe. Na figura são dados os vetores A, W e V. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o vetor A menos W mais V tem módulo igual a. Galera, feita a leitura, vamos aproveitar e encaixar a teoria, rever a teoria do vetor oposto, da soma vetorial, no caso eu tenho uma parte de subtração vetorial, e no finalzinho fazer também usando os versores. Vamos juntos? Ele me dá três vetores. Ele me dá um vetor, vou desenhá-los aqui pequenininho, um vetor A, então o vetor A é diagonal nordeste, um vetor W, também nordeste, e um vetor V para baixo. E na figura, você está lá com a figura toda quadriculada, você sabe quanto vale cada vetor. Um cuidado especial é que ele coloca aqui assim do ladinho, ó, tá marcado lá. Tá? Cada dois quadradinhos equivale a uma única unidade. Uma única unidade equivale a dois quadradinhos. Eu vou fazer aqui a minha operação vetorial. O que ele quer? Ele quer que você diga quanto vale A menos W mais V. Vamos lá. Aqui eu posso deixar o sinal positivo se eu quiser, mais A. Não tem necessidade. Eu quero somar o vetor A com o vetor, o que significa esse menos na frente do vetor? Que eu estou usando o vetor oposto. Eu não vou usar o vetor W, eu vou usar o menos W. Somado ao vetor V. Aqui eu vou primeiro resolver usando a regra do polígono, para você ver como é que esse exercício é bem tranquilo. Nesse exercício eu faria o vetor A, regrinha do polígono, vai desenhando os vetores na ordem da operação. O vetor A, diagonal para a direita, diagonal nordeste. Eu vou somar ao vetor A, ou seja, onde terminar o A, vou desenhar o oposto ao W. O W é para cima e ele tem exatamente as mesmas medidas do vetor A. Então, onde terminar, vou colocar de vermelho. O vetor A, eu vou desenhar o vetor W. Só que com sinal negativo, na verdade é o oposto ao W. Onde terminar o oposto ao W, eu desenho o V. E o V é para baixo, com 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Esse aqui é o vetor V. E a regra do polígono me diz o seguinte: para eu encontrar direção e sentido do resultante, eu vou ligar o início do primeiro vetor ao final do último vetor, tentando fechar um polígono. Aqui eu não fecho o polígono tradicional, triângulo, quadrilátero, etc. Mas ao ligar isso aqui, ó,
eu vejo que o meu vetor resultante nada mais é do que o próprio vetor V. O vetor pretinho, que é o resultante, é o próprio vetor V. Então, o resultado dessa soma vetorial, soma não, né? Dessa operação vetorial completa é o próprio vetor V, que tem 4 quadradinhos. Aí, cuidado, ó, 4 quadrados. E aí eu tenho que olhar para isso aqui, né? Cada 2 quadrados é uma unidade. Então, aqui são 2 unidades. Então, o vetor resultante ele tem 2 unidades vertical para baixo, certo? Então, ele representa 2 unidades vertical para baixo, o que me dá como gabarito letra B de bola. Agora, eu vou pedir para você esperar 1 minuto enquanto eu vou apagar o quadro e eu vou responder essa mesma questão usando os versores. Só 1 minuto, galera. Me aguarda aí. Que bom que você teve paciência. Que bom que você vai ver agora a resolução com versores. Vamos juntos. Vamos pegar o vetor A e vamos escrever o vetor A do jeitinho que ele está no seu desenho, olha lá, na forma de versores. Ele tem 2 unidades, né? Unidades para a direita e unidades para a esquerda. Quantos quadradinhos o vetor A, olha na figura lá original, tem para a direita? 1, 2, 3, 4. Então ele tem mais, se cada 4, né? Cada 2 equivale a 1, ele tem 2 unidades para a direita positivo, 2i. E tem quanto para cima? 1, 2, 3, 4, mais 4j. Então, meu vetor A, escrito na forma de versores, é isso aqui. O meu vetor W é exatamente igual ao vetor A, mesma direção, mesmo sentido. Então, ele também na forma de versores é 2i mais 4j. Ok? E o meu vetor V, ele na forma de versores, não tem nenhuma componente no eixo horizontal, então ele é 0i menos, porque ele está para baixo, menos quantos? 1, 2, 3, 4, 2j. Galera, é 4 aqui, tá? São 4 quadradinhos. Deixa eu arrumar aqui. É 2j e 2j. Legal? Senão pode dar diferença, tá? O que ele quer fazer? Ele quer realizar a seguinte operação. Ele quer A menos W mais V. Quanto que dá isso aqui? Ele quer o resultado disso. Vamos fazer juntos? Pega o vetor A na forma de versores. Mais 2i mais 2j, porque ele tem 2 para a direita e 2 para cima. São 4 quadradinhos, mas cada 2 vale 1. Isso somado ao vetor menos W. Qual o vetor W? Mais 2i mais 2j. O menos na frente indica que eu vou pegar o vetor oposto. Então, o menos W vale menos 2i menos 2j. E isso eu ainda vou somar ao vetor V. Qual é o vetor V na forma de versores? 0i menos 2j. Eu vou fazer essa operação. O que essa operação me diz? A menos W mais V. Então, quem é esse vetor aqui? Isso é o vetor A. Qual é esse vetor aqui? É o menos W. E esse aqui é o V. Então, eu estou somando o A com o oposto do W com o V. Quando eu somar, eu vou somar I com I, J com J. Mais 2I com menos 2I, mais 0I, dá 0I. Mais 2J com menos 2J dá 0, menos 2J. Então, o valor do vetor resultado entre todos esses três aqui vai ser um vetor com nenhuma parcela na horizontal e 2 unidades com sinal negativo, J vertical, negativo para baixo. Então, esse é o vetor resultado, o que continua me dando o gabarito letra B de bola. Ok, galera? Então, eu posso fazer da maneira mais tradicional, usando o polígono, ou já posso começar a usar os versores. Legal? Agora,
nós vamos para um exercício um pouquinho diferente, onde nós vamos aplicar os versores e você vai entender a facilidade em alguns momentos dessa aplicação e como que isso pode te ajudar. Acompanhe a leitura agora. Vamos lá. Um caminhoneiro efetuou 2 entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores deslocamentos ΔS1 e ΔS2 ilustrados na figura. Para a primeira entrega, deslocou-se 10 km e, para a segunda entrega, deslocou-se 6 km. Ao final da segunda entrega, a distância que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é... Galera, feita a leitura, vamos resolver esse exercício de uma maneira um pouquinho diferente do tradicional, usando os versores. Me ajuda. Olha na figura. Ele diz que o caminhoneiro sai de um certo ponto, vou colocar aqui a figura, e desce um ΔS1 equivalente a 10 km, e aqui ele coloca inclusive o símbolo de 90 graus. Depois ele sobe na direção nordeste, o equivalente a um ΔS2 de 6 km, formando uma angulação aqui de 30 graus, ok? Se eu fizer o meu paralelogramo, eu vou ver que eu estou trabalhando aqui uma soma de 2 vetores. Vou pegar esse meu vetor, fazer a projeção dele lá em cima. Esse é a projeção do ΔS2. Pegar o meu vetor vermelho, fazer a projeção dele aqui. Essa é a projeção do ΔS1. E o que eu estou procurando é a soma do ΔS2 com o ΔS1 e ligando início com início, formando um ângulo alfa. Lembra da lei dos cossenos? Se eu pegar esses 2 vetores, fizer a soma com o ângulo alfa, eu vou aplicar ΔS2 ao quadrado, mais ΔS1 ao quadrado, mais 2 vezes ΔS2 vezes ΔS1, vezes o cosseno de alfa. Mas aqui eu quero fazer isso aqui junto com os versores. Então vou separar aqui o ΔS1. Pega o ΔS1 que é para baixo. Esse é o ΔS1. Como que eu posso escrever o ΔS1 na forma de versores? Ele tem 10 km, 10 unidades para baixo, então ele é 0i menos 10j. Esse é o vetor ΔS1 para baixo. Vamos agora escrever o vetor ΔS2 na forma de versores. Me ajuda aí. O vetor ΔS2, aí ele tem aqui um detalhezinho importante, ó. Ele é trabalhado pela decomposição, tendo uma componente ΔSx e uma componente ΔS, no caso 2, né? X, e um ΔS 2y, com um ângulo de 30 graus que está na questão. Lembra da decomposição vetorial? Em relação ao 30 graus, se eu trago esse vetor para cá para fechar o meu triângulo, faço aqui a projeção do ΔS2y em relação ao 30, esse é o cateto oposto. Então vou aplicar aqui um pouquinho mais rápido, ó. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, ΔS2y sobre o ΔS2. Então, quem seria o ΔS2y? ΔS2, que eu sei que vale 6, que ele me deu no texto, vezes o seno de 30. Vamos ganhar um pouquinho de tempo, porque você já viu o vídeo de decomposição vetorial. Quem seria o ΔS2x? Seria o ΔS2 vezes o cosseno de 30 graus. Então isso aqui me dá a ideia dos 2 versores. Quem é o ΔS2? Ele vale 6. Quem é o seno de 30? Meio. Então isso aqui vai dar 3. Então meu ΔS2y deu 3. Quem é o meu ΔS2 no eixo x? Ele vale o 6
vezes raiz de 3 sobre 2. Simplifica o 6 com 2. Isso aqui vai dar quanto? 3 raiz de 3. Então, meu delta S2x é o 3 raiz de 3. Ok? Quilômetros e quilômetros. Então, meu delta S2, olha só que legal. Meu delta S2, na forma de versor, ele vai ser escrito. Ele tem uma componente em x que é o 3 raiz de 3. Então, ele é mais, porque ele é para a direita, 3 raiz de 3i. A outra componente dele é para cima, então o y é positivo, então ele é mais. E o para cima deu 3. 3j. E o que o exercício está querendo? Esse vetor preto. Esse vetor preto nada mais é do que a soma de delta S1 mais delta S2. É somar os versores. Então, o meu vetor delta S resultante, vou chamar de delta S1 mais delta S2. Para facilitar a minha vida, vou chamar isso de R, o vetor resultado. Qual é o meu vetor resultado? Ele é quem? Vamos fazer a sominha aqui, ó. 0i menos 10j, somado com quem? 3 raiz de 3i mais 3j. Vamos somar i com i, j com j. 0i mais 3 raiz de 3i dá 3 raiz de 3i. Menos 10 somado com mais 3 dá menos 7j. Esse é o meu vetor R, escrito na forma de versor. 3 raiz de 3i menos 7j. Abra bem os olhos agora, galera, para a gente fechar isso aqui. Como isso aqui são duas peças sempre perpendiculares entre si, basta eu aplicar o que agora? Pitágoras entre esses valores. Então, meu vetor R ao quadrado vai ser igual a quem? 3 raiz de 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Isso é o valor, o 7 em módulo. Então, meu vetor R ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 9, vezes 3 mais 49, que é vezes. Legal? Então, meu R ao quadrado vai dar 27 mais 49. Vou dar um tempinho para você finalizar essa conta, me dá o valor e nós marcamos o gabarito. Fecha a conta. É isso aí, galera. Voltando. Feita a conta, 27 mais 49, 76. Raiz dos dois lados, raiz de 76, que dá aproximadamente 8,5 km. Então, se o caminhão viajar 10 km descendo, depois subir 6 km, formando um ângulo de 30 graus, a menor distância do ponto de onde ele saiu até o ponto onde ele chegou dá aproximadamente 8,5 km, que é a conta que nós fizemos. Legal? Você pode usar a lei dos cossenos, mas vai ter que achar esse ângulo alfa antes, ou aqui eu não precisei usar aquele ângulo, fazendo apenas a decomposição com 30, e feita a decomposição, eu trabalhei os versores. Isso é uma aplicação muito legal para versores, porque às vezes você consegue fugir da aplicação da lei dos cossenos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e dos vídeos dessa playlist associados a vetores, que você curta, se inscreva no canal para receber notificações das próximas playlists que vão aparecer. É isso aí, galera. Um grande abraço, boa prova para você, um bom vestibular. Até mais!